Salve, salve, loucos do bando! Como vocês estão? Wesley aqui na voz para falar de um assunto que tem dominado aí as notícias nos últimos dias, principalmente de times que não estão disputando mais competições a sério. E essa notícia é sobre a reivindicação do Internacional de que eles são os legítimos campeões brasileiros de 2005. Então vamos relembrar aí o que aconteceu e provar por A mais B que 2005 o nosso tetra é do Coringão. Vamos lá. O que foi, né? O que aconteceu nesse ano de 2005? No ano de 2005, o Campeonato Brasileiro estava ocorrendo normalmente. Ele já era no formato de turno e retorno. E aí, em 23 de novembro de 2005, a revista Veja soltou uma reportagem falando sobre a máfia do apito. Essa reportagem, que foi feita pelo André Rizek, mesmo que hoje trabalha lá no Sport TV, falou que existia um complô e uma armação de dois árbitros para arranjar resultados no campeonato. Esses dois árbitros eram Edilson Pereira de Carvalho, que apitava jogos da Série A e era árbitro FIFA, e José Paulo Danelon, que apitava jogos da Série B. E a partir do momento que foi feita essa revelação, com provas e tudo mais, o Edilson Pereira de Carvalho ele se tornou um réu confesso, ou seja, ele confessou que sim, ele estava manipulando ou tentando manipular jogos e resultados do Campeonato Brasileiro e também de outras competições. E qual que foi a atitude tomada pela Confederação Brasileira, pelo Tribunal Superior de Justiça naquela época? Foi a anulação dos 11 jogos da Série A que tiveram a participação do Edilson. Ou seja, os 11 jogos que o Edilson apitou foram anulados. Isso independente se o resultado que os apostadores queriam foi concretizado ou não. Mas de todo modo, a gente teve uma interferência ali que era difícil de tirar, de quantificar o quanto a interferência atrapalhou determinado andamento de um jogo ou não. Então a solução foi anular esses 11 jogos. Isso ocorreu principalmente porque existia a dúvida de jogo duplo, ou seja, o Edilson Pereira de Carvalho, em diferentes depoimentos, não conseguiu ser claro e explicar realmente qual que era o objetivo dos apostadores, quais eram as ações que ele tinha que fazer. Então, como ele não abriu o jogo, a solução do STJD foi de anular essas 11 partidas. Beleza, Wesley, isso daí aconteceu lá em 2005, eu lembro vagamente, mas por que esse assunto voltou à tona agora? É porque saiu um documentário chamado Máfia do Apito, contando essa história, e ali Edilson Pereira de Carvalho falou a seguinte frase: eu escolhi o campeão brasileiro. Então, querendo dizer que se o Corinthians, que por causa dele, o Corinthians foi campeão brasileiro. E que sem a interferência dele, o Internacional seria o campeão brasileiro. Então vamos lá. Pegando o Corinthians Internacional, dos 11 jogos que foram anulados, 3 jogos envolviam essas equipes. Um dos jogos foi a vitória do Santos contra o Corinthians, Santos 4, Corinthians 2, em 31 de julho, onde os apostadores apostaram na vitória do Corinthians, e isso não ocorreu. O jogo São Paulo e Corinthians, que foi 3-2 para o São Paulo em 7 de setembro, onde os apostadores novamente queriam a vitória do Corinthians, e isso não ocorreu. E depois o jogo Internacional e Coritiba em 21 de agosto, que não conseguiu se ter a definição exata e clara do que os apostadores queriam, mas que foi a vitória do Internacional por 3-2. Então, beleza, esses jogos foram os 3 jogos em questão que teriam interferido e dado o campeonato para o Corinthians. Vamos lá. O Edilson disse que ele escolheu o campeão. Primeiro ponto. O que o Edilson Pereira de Carvalho fala e falou após todos esses anos pode ser dado como verdade absoluta? Primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que ele é réu confesso. Então não houve uma investigação posterior à publicação da matéria, onde se chegou no Edilson Pereira de Carvalho e nesses jogos. Ele confessou que cometeu esse crime. Então, a partir desse momento, a gente tem na mídia entrevistas dele com diferentes tipos de declaração. Por exemplo, em 2015, para o Globo Esporte, há 10 anos atrás,
ele disse que, abre aspas, se exime de qualquer responsabilidade sobre a derrota do Internacional no Brasileiro, ou seja, sobre o fato do Internacional perder o título. E, recentemente, ele disse para o Cartoloco que não acredita que a interferência dele tenha resultado na perda do título diretamente. Então a gente tem um primeiro ponto aí, que é a credibilidade da pessoa que está falando, que, repito, é um réu confesso, que depois tentou por muitas vezes limpar a sua barra e tudo mais. Lembrando, né, que o Edilson Pereira de Carvalho, ele teve presente em outros jogos, era um árbitro FIFA, inclusive derrotas importantes do Corinthians, como a derrota para o Palmeiras na Libertadores, onde o Marcos pega o pênalti do Marcelinho lá, se adiantando não sei quantos metros, mas ele estava lá, ele era o juiz daquele jogo. Então, não dá para dizer que ele é um juiz que atuava querendo beneficiar o Corinthians, isso não dá para dizer. Outra coisa que se fala muito é que o Internacional foi muito prejudicado com a anulação e despencou na tabela. O Internacional era líder, dormiu e quando acordou, o líder era o Corinthians e os jogadores do Internacional estavam destruídos, psicologicamente abalados e tudo mais. Vamos lá. Antes da anulação, todos os times estavam com 29 jogos, o Internacional com 51 pontos, era o primeiro colocado, o Fluminense era o segundo colocado com 51 pontos, o Corinthians o terceiro colocado com 50 e o Goiás o quarto com 47. A anulação a decisão da anulação foi feita em um sábado. E nesse mesmo sábado, com a retirada dos jogos, Corinthians foi para a liderança com 50 pontos, o Internacional ficou em segundo com 48 pontos e o Fluminense também com 48 pontos em terceiro, tá? Só que no domingo a gente já teve a rodada do Campeonato Brasileiro. E após essa rodada, o Fluminense ficou em primeiro com 51 pontos, o Corinthians em segundo e o Internacional para quarto lugar. Ou seja, o Internacional empatou, né? Empatou seu jogo. Então, o Corinthians ele foi de terceiro para segundo em uma rodada e o Fluminense foi de terceiro para primeiro. Ou seja, o time que mais se beneficiou não foi o Corinthians, foi o Fluminense. E lembrando, todos os jogos que foram anulados foram remarcados. Ou seja, todos os times tinham condições novamente de conquistarem seus pontos. Certo? Vamos lá. Outra coisa que se fala muito, principalmente o Rafael Sobis fala em entrevistas aí por muitos anos, é que depois que o time acordou e viu que não era mais líder, o Internacional desanimou e acabou empatando os jogos importantes. Beleza. Sabe qual foi o jogo do Internacional que ocorreu logo após a anulação? Foi Internacional e Fluminense, certo? O Internacional jogando em casa, empatou com o Fluminense. Nisso, o Internacional era terceiro colocado e o Fluminense vice-líder. Então não dá pra colar essa narrativa de que o Internacional ganharia fácil esse jogo se não fosse a anulação, certo? Até porque no primeiro turno o resultado tinha sido de 3-0 para o Fluminense. Então o Internacional empatou o jogo e no jogo sequente da 30ª rodada, o Internacional extremamente abalado, triste por ter perdido, por ter ficado atrás do Corinthians, ganhou em casa de 3-0 do São Paulo. Então assim, esse papo que o Internacional ficou extremamente abalado não cola. E outra coisa, né? O jogo remarcado do Internacional, que ele tinha vencido o Coritiba, ele foi realizado depois e ficou com o mesmo placar, vitória do Internacional. Então o Internacional não perdeu pontos por causa da anulação. O ponto que ele perdeu, ele recuperou, certo? E vamos lá, para outra narrativa. O Corinthians foi o time mais favorecido. Eu já contei aqui para vocês e mostrei que o time mais favorecido, que mais subiu na tabela, foi o Fluminense. Só que é importante falar que com a anulação, o Corinthians... ou melhor, é importante falar que nos jogos apitados pelo juiz réu confesso, o Corinthians não ganhou um único ponto. Ou seja, com a manipulação do juiz para o Corinthians ganhar, o Corinthians não ganhou. Certo? Então, como que dá para falar que ele foi favorecido nesse sentido? E outra coisa que é importante de falar é como estavam os dois times, porque cria-se muito uma ideia, uma imagem
de que o Internacional estava voando o campeonato inteiro e o Corinthians na canetada foi lá e conseguiu a primeira colocação. Tá. Até o jogo Corinthians e Inter, que foi um jogo bem decisivo assim, né, que a gente vai falar desse jogo, das polêmicas desse jogo e tudo mais, o Corinthians tinha sido campeão do primeiro turno, enquanto o Internacional tinha sido o quinto colocado do primeiro turno. E no segundo turno, o Inter estava na primeira colocação e o Corinthians na vice-colocação. Então o Corinthians era muito mais consistente. Durante todo o campeonato ele estava ou em primeiro ou em segundo, enquanto o Internacional foi mal no primeiro turno e cresceu no segundo turno. Além disso, o Corinthians tinha maior saldo de gols, com 4 gols a mais, maior quantidade de gols feitos, tinha 81 gols feitos, e o Internacional tinha 69, e esses eram os critérios de desempate da época. Então, se os times empatassem, o Corinthians ainda assim estaria em vantagem. Então, a gente chega na grande discussão, que eu acho que é o que polui todo o questionamento sobre esse campeonato, que é a não distinção que as pessoas fazem da máfia do apito e do erro que ocorreu no jogo Corinthians Internacional. Vamos lá. Então, o Corinthians foi jogar com o Internacional com, se eu não me engano, 1 ponto a mais, ou 2 pontos a mais do Internacional, numa época que o Internacional estava melhor do que o Corinthians, assim. Estava melhor, estava vindo de 2 resultados positivos, tá? E aí, teve o jogo Corinthians e Inter, onde o Tinga recebeu uma bola na frente, o Fábio Costa saiu daquele jeito, Fábio Costa, e fez a falta no Tinga. E o Tinga acabou, o juiz não deu o pênalti e expulsou o Tinga. Vamos lá, foi pênalti Corinthians e Inter? Sim, foi pênalti. Quem apitou esse jogo? Foi um juiz envolvido na máfia do apito? Não. Não há nenhuma relação com Márcio Rezende de Freitas com os esquemas que foram feitos na máfia do apito. E assim, apesar de ilações que muitos torcedores, baldaços da vida, pessoal do Rio Grande do Sul pode fazer à vontade, nada foi encontrado que colocasse o Márcio Rezende de Freitas envolvido em algum esquema de manipulação de resultados. Então você não pode, de uma maneira séria, falar que ele favoreceu o Corinthians por causa da manipulação, ou porque existiu uma manipulação. Não, ele cometeu um erro que resultou ali, que poderia ter mudado o rumo de uma partida. Lembrando, o Corinthians abriu o placar no primeiro tempo, o Internacional empatou, e esse lance foi mais ou menos aos 28 minutos do segundo tempo. Então, provavelmente, o Internacional poderia sim, se tivesse recebido esse pênalti, feito o gol e ganhado essa partida. Mas vamos lá. Se ganhasse esse jogo, o Internacional seria campeão? Vamos contar esse jogo como vitória do Internacional por 2-1, tá? E continuar os outros jogos do Campeonato Brasileiro normal. O que teria acontecido? O Internacional ia ter terminado o Brasileiro com 80 pontos, só que o Corinthians teria terminado também com 80 pontos. Ou seja, o Corinthians teria a mesma pontuação e seria campeão por ter mais saldo de gol e maior número de gols feitos. Desse modo, o Inter, para ser campeão, não precisaria ter ganhado o jogo do Corinthians. Ele precisaria ter ganhado o jogo do Corinthians por uma diferença de 3 gols para tirar o saldo. Ou seja, aquele jogo que poderia ter terminado em 2-1, para o Internacional ser campeão, ele precisaria ter terminado por 4-1. E lembrando, o pênalti já foi no final do jogo, aos 28 do segundo tempo, certo? Aí você pode falar, Wesley, mas se o Internacional ganha do Corinthians aquele jogo, ele estaria mais animado para o jogo contra o Coritiba. E aí ele ganharia do Coritiba, golearia o Coritiba e tiraria essa diferença. Cara, vamos lá. Eu peguei os jogos que foram realizados em 2002, 2003, 2004 e 2005. Se eu não me engano, em 2006 o Coritiba estava na Série B. Entre Internacional e Coritiba pela Série A. Esses times jogaram 6 vezes no total. 6 vezes no total, tá? Perdão, 8 vezes no total, né? Que foram 4 anos. 2002, 2003, 2004 e 2005. Desses 8 jogos, nós tivemos 3 vitórias do Coritiba, 3 vitórias do Internacional e 2 empates. Em nenhum desses jogos, o Internacional ganhou por uma vantagem de mais de 1 gol do Coritiba. Então não dá para falar que o Internacional, que durante todo esse recorte nunca conseguiu ganhar por uma vantagem de mais de 2 gols,
tirariam uma diferença de saldo de 4 gols ou de 3 gols no jogo contra o Coritiba, porque isso não ocorreu antes e nem chegou e foi ocorrer só no segundo turno do Brasileiro de 2006. Então não dá para falar isso, tá? Então assim, pessoal, eu sei que esse campeonato teve essa polêmica, mas na minha opinião o Corinthians não é culpado pelas atitudes que foram tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Eu julgo a anulação dos jogos correta, porque o juiz realmente, como réu confesso, disse que estava lá para manipular os resultados. Então, tanto os resultados que ele conseguiu manipular, quanto os que ele não conseguiu manipular, foram cancelados, principalmente porque ele não conseguia e não queria definir de forma clara qual tipo de manipulação ele tinha feito ou ele gostaria de fazer. Tá? A gente não sabe se é uma manipulação para tirar um jogador de outro jogo, o que seria, tá? O que atrapalhou muito o Corinthians e a grandeza desse título foi a fala do Dualib, por exemplo, que chegou e vazou uma ligação do presidente do Corinthians falando que o Corinthians ganhou por 1 ponto roubado, sendo que nem seria essa a pontuação caso o Corinthians tivesse perdido para o Internacional, né? A contradição de Edilson Pereira de Carvalho, que passou a dar um monte de entrevistas contraditórias e se emaranando cada vez mais para tentar limpar a própria barra, que isso é um fato. O famoso debate-bola, programa do Milton Neves, que colocou no Corinthians, legítimo campeão brasileiro de 2005, a pecha de apito amigo, tá? Sendo que o Corinthians foi sim favorecido em um jogo que a gente não sabe como ia acabar e que eu falei aqui para vocês que não ia alterar o rumo do campeonato, que dificilmente alteraria o rumo do campeonato. E lembrando, né, que para mim é o ponto principal de toda essa discussão, que é o fato do Internacional querer disfarçar sua falta de competência nos últimos quase 50 anos com o Corinthians, tá? Não é a primeira vez que eu vejo, até na imprensa do Sul, colorados e gremistas se juntando contra o Corinthians ou para falar do campeonato de 2005, sem deixar claro a incompetência do Internacional em ser campeão brasileiro, em ser campeão de uma Copa do Brasil, em ganhar algum título em âmbito nacional. O Corinthians não tem culpa que o Internacional não conseguiu ganhar nem Campeonato Brasileiro da Série B. Quando o Corinthians foi rebaixado, ele foi lá e venceu. O Internacional deveria tentar construir a sua história sem travestir a sua incompetência de indignação. Então, assim, essa reivindicação, se for para frente, ela vai ser novamente tratada pela imprensa séria como uma piada. Novamente o Internacional vai passar vergonha. Dá para ver, inclusive, que é uma grande preocupação de alguns jornalistas que cobrem o Internacional disso virar novamente uma piada, como foi o caso do DVD, que virou uma piada, como foram tantas e tantas eliminações do Internacional para o Corinthians, que sempre se achava um culpado, enquanto o grande culpado continua sendo a falta de competência do Internacional. A você, corintiano, nunca deixe de comemorar, de lembrar a importância do nosso tetra, conquistado em 2005, grande elenco, Corinthians que já vinha numa crescente desde 2004, quando terminou o Campeonato Brasileiro em 5º lugar, Corinthians que teve aí, nesse ano, a presença de grandes jogadores, grandes ídolos. Então, assim, não deixe de comemorar o tetra, foi um título muito importante para a época, inesquecível para o Corinthians, e que continuará sempre como a nossa 4ª estrela na camisa do Timão. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Deixe seu comentário aí. Se você ficou com alguma dúvida que eu possa esclarecer para a gente conversar mais sobre esse campeonato de 2005, escreve aí nos comentários. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, dê o joinha e fica de olho no Loucos do Bando, que está sempre trazendo conteúdo do Coringão. Valeu, tamo junto, vai Corinthians, 2005 é nosso!